gente está aqui na Zona Sul, na Noite dos Tambores, e tá tendo um monte de shows e a gente está curtindo muito, tá uma vibe muito boa, tá cheio. A Casa de Cultura do M-Boi Mirim na Noite dos Tambores. Um evento muito marcante, muito importante para cada um de nós. E principalmente propiciar um evento tão rico para nós que estamos aqui na quebrada da Zona Sul. Está acontecendo um evento chamado Noite dos Tambores. Esse evento aqui atrás é maravilhoso. Estou esperando o Coco, que vai começar já, que veio lá da Paraíba, que é de onde eu estou vindo. E aí já teve vários tambores por aqui, está sendo incrível. Eu tenho hoje como profissão, eu sou um músico percussionista e arte educador, né? Eu trabalho a educação através da musicalização, principalmente fazendo uso do tambor, né? Que para mim é o super professor. Eu sou um etnomusicólogo, né? Atualmente, inclusive, eu estou doutorado em etnomusicologia. O etnomusicólogo estuda a música segundo o ponto de vista da antropologia. E sou artesão, né? Fui fundador do Instituto Tambor e o meu trabalho é a construção de instrumentos de percussão, né? A gente tem uma pesquisa dos instrumentos tradicionais, como eram feitos antigamente. Eu venho do Quilombo do Ipiranga, litoral sul da Paraíba. A minha primeira relação com o tambor eu sou nascido em cidade do interior, sou nascido no Vale do Paraíba, numa cidade chamada Lorena. No meu tempo de infância, o preconceito contra a religiosidade afro ou afro-brasileira era muito maior, né? Hoje a gente fala sobre religiosidade. E nesse tempo lá, não, era muito escondido esse lado das religiosidades. Então você não encontrava um pai de santo, uma mãe de santo, né? Ou um babalorixá ou uma mamalorixá. Eles se diziam benzedores, né? Mas quando você ia se benzer, ficava muito claro que tinha lá um altar, que tinha lá uns instrumentos, um atabaque. Lá tinha um pequeno atabaque, eu estou te falando de um tempo que eu tinha 10 anos de idade. E eu gostava de ir nessa casa de oração para tocar o atabaque. Só que para mim era um brinquedo, né? Mas dali eu já tive esse primeiro contato com o atabaque. E aí depois eu fui aprender capoeira. E aí a partir do jogo da capoeira também a gente tinha essa afinidade com o atabaque, berimbau, né? O cachixi, o agogô. O nosso coco é o coco de umbigada. É o coco que está a roda formada, de repente dois vai para o meio da roda e vai em umbigo com umbigo, aquela disputa no meio da roda. E os instrumentos são instrumentos artesanais, o bombo, a caixa e o ganzá, e é tocado como era tocado antigamente. E hoje nós já temos 5 gerações nesse coco de roda, já nessa caminhada, e o grupo cada dia entrando mais crianças e dizem: mestre, eu estou pronto, eu quero entrar no coco. Eu digo: bora! E aí são elas que vão levar esse trabalho à frente. Uma responsabilidade muito grande, porque para eu ser mestra, eu perdi meu bem mais precioso, que era minha mãe, né? Eu era contramestra dela. É um trabalho árduo e ao mesmo tempo bonito, né? Porque você fica nessa incumbência de levar essa cultura à frente, de ensinar e de aprender também. Eu aprendo mais do que ensino como mestra. A ideia do Instituto Tambor, ela começou lá atrás, né, em 2008 para 2009,
com a ideia de ter um espaço com tudo relacionado a tambor. Então capoeira, dança, música, construção de instrumentos, história, né? A gente faz alguns instrumentos de manifestações de cultura tradicional, de cultura popular, instrumentos afro-brasileiros, mas também alguns instrumentos africanos, mais da região do oeste africano, né? Como o djembe, dunum. Por exemplo, na época da escravidão, quando vieram para cá, os negros na condição de escravos, eles não tinham mais como fazer os próprios tambores, né? Eles não tinham ferramentas, não tinham tempo, porque eles tinham que trabalhar como escravos. E aí eles se ligaram nesse lance das barricas, né? Que via tudo via mar ali, bebida, comida, tiraram o tampo do tambor e nasceu o tambor de barrica, e daí que aqui no Brasil desenvolveu os atabaques como afro-brasileiros, Cuba, as congas e outros países, cada um com a sua tradição, com a sua cultura também, tem os tambores de ripa, de tanoaria. Do final do século XIX, assim, antes da abolição, já começa a não rolar. E aí na Corte do Rio, por exemplo, os instrumentos outros, inclusive os tambores, desapareceram, né? Desapareceram as técnicas de fabricação desses tambores, né? Até que por razões várias, né, diversas, né? Na Bahia, exatamente, começam a se produzir um tipo de tambor que eram containers dos navios da navegação comercial. E dali nasceu o Ilu Batá, queria dizer tambor da minha terra, né? Ou saudades da minha terra. E depois, por conta dos barris ser feito por ripas, que nasceu o que nós aqui tratamos como atabaque. A minha canção com a luz do céu. Há 73 mil anos, eu encontrei uma gravura rupestre numa caverna na África do Sul, na qual aparece um grupo, caçadores, coletores, né? Mas no meio aparece um pluriarco, que são arcos, 4, por exemplo, cordas. Aí se você tem 4 cordas, você tem melodia e harmonia, né? Uma prova que atesta que a música humana nasceu na área. Até hoje eu continuo nessa estrada do estudo, porque percussão é um estudo infinito. Você vai ter, eu mergulhei na percussão afro, mas você vai ter a percussão indígena, você tem vasta percussão europeia. E também tem essa ideia de inovar, né? De trazer o novo, de ter a praticidade para musicista, para o músico, né? Então desde essa coisa do resgate do tambor tradicional e até atender a necessidade do que precisa hoje, né? O compacto, aquele instrumento que dá para tocar 2 ou 3 formas diferentes, caixa de congado, caixa de folia, do divino, enfim. Esses instrumentos cilíndricos que são tocados com baquetas e também tambores de mão, como o ilu, atabaque, atabaconga, conga, djembe. Coco de roda, cavalo marinho, lapinha, uma imensidão de só cultura popular. E é uma festa que ela começa boa e termina melhor ainda. Nunca houve um incidente de briga, de confusão. É muito calmo. Quem vai para lá, vai para se divertir, vai para beber na nossa fonte, a gente beber na energia deles e assim vai. Essa troca gostosa. Nosso quilombo chama-se Ipiranga, que significa rios de água vermelha. Mas nosso grupo é formado por 2 quilombos, quilombo do Ipiranga e quilombo do Guruji. A gente vem apresentar hoje essa cultura, que tem a idade do quilombo, 203 anos, mas como grupo a gente está já nessa caminhada já há 34 anos. Então essa missão, esse desafio de fazer algo que a gente nunca fez, né? Assim como também, se for parar para pensar, São Paulo é um lugar que tem tambor do mundo inteiro. Então a gente vai aprendendo muito com esses tambores. Às vezes a pessoa que traz, ela mesma já tem informações, já traz ali um histórico daquele tambor. E às vezes não. A África, inclusive a África que eu conheço, tem uma relação, a África real tem uma relação muito menor com o tambor do que temos aqui no Brasil e na diáspora em geral, né? Porque
porque houve uma repressão muito grande com os demais instrumentos de música, né? Que param de ser usados por razões óbvias, né? Por causa da repressão, do cancelamento dessas culturas, né? Tirar o folclorismo da história, né? As pessoas tendem a desmascarar isso, aprende como funciona um xilofone, por exemplo. O xilofone é um instrumento maravilhoso para ensinar música, propriamente, harmonia, etc. E tem esse lado da pesquisa de cultura popular na diáspora. O tambor, para mim, ele representa a resistência. Como assim essa resistência, né? Porque foi através do tambor que eu fui orientado quanto à história do meu povo, né? A história do povo negro e parte da história da África. Porque aqui nós falamos, né, África, parece que é algo tão pequeno, né? Sendo que a África é um continente super grande, mas o que me alimenta é a percussão afro-brasileira. Eu consigo pensar e sentir de formas diferentes como há 20 e poucos anos atrás, né? Então me trouxe autoestima, me trouxe um lugar ali que talvez não estivesse se não fosse o tambor. Então ele me trouxe aqui, né? Estou dando essa entrevista para vocês, como cada hora eu estou em algum lugar. O coco na minha vida significa a perpetuação de uma cultura que é centenária. Eu costumo dizer que se um dia acabar o coco de roda, o nosso quilombo se acaba também. Porque ele passou a ser conhecido, visibilizado através das festas do coco na comunidade. Hoje nós estamos na noite dos tambores, na Casa de Cultura do M-Boi Mirim. É uma super celebração em torno do tambor. Então, tipo assim, quem gosta de tambor nunca vai poder perder uma dessas noites do tambor em São Paulo. Foi a primeira vez que eu participei de um evento onde eu fui escutada, eu pude contar a minha história. Meu povo que veio comigo pôde contar a sua história, né? E isso eu achei bem bacana. Foi a primeira vez que aconteceu. Na sensacional Noite dos Tambores, participando de uma festa linda, maravilhosa, conhecendo pessoas fantásticas. A maioria delas eu não conhecia. Algumas eu conhecia e descobri vínculos meus com elas, que elas também não sabiam. A gente está na Casa de Cultura do M-Boi Mirim, Jardim Ibirapuera, estrada do M-Boi Mirim, na Noite dos Tambores. Eu estou fazendo parte da Noite dos Tambores desde 2011, depois da pandemia, né, não tinha acontecido, e hoje a gente retoma aí com essa festa bonita, com tudo isso acontecendo, e deve estar nem na metade ainda, né? Tem muito mais por vir.